já tinha feito uma inscrição antes, contra aquela que você faz a inscrição de teimoso, né, porque você não tem chance nenhuma, sem conhecer praticamente ninguém. E aí eu me inscrevi, fui eleito e estamos lá, e da academia a gente só sai morto. É uma tradição que a gente tem, só sai de lá morto. Não tem outro jeito. Não tem. Mas essa história é muito interessante. Mas o Biratã é um cidadão genial, sem ler. Tem o Biratã. Muito bom, de fato, um grande texto o Biratã tinha. É sempre bom a gente lembrar dele. Por isso foi importante. Por isso eu trouxe à baila essa questão aí do Biratã, né, que era da cadeira 36, que você ocupa agora também. E também com essa característica que era dele. Então acho que não haveria, o destino colocou de fato, né, infelizmente por essas vias que a natureza humana tem, que é da finitude, a pessoa correta para a cadeira 36. Pelo menos esse é meu julgamento, então essa é uma percepção minha. Vamos falar agora, professor Neres, sobre literatura maranhense, né? Para além da mitologia criada em cima da Atenas brasileira, que é um peso positivo, né? Tem um lado muito bom disso, que nós todos ao longo da história carregaremos, e talvez seja até algo que vai nos empurrar, né? Eu digo nós, assim, todos aqueles que de alguma forma tenham ligação com a literatura, para, espelhado naquele passado, fazer algo pelo menos no mesmo nível, se não for melhor, para além da constituição desse mito da Atenas, o que nós podemos esperar da produção contemporânea do nosso estado, do nosso cenário atual de São Luís, do Maranhão, como você tem visto isso aí? Eu sempre bato na mesma tecla. O Maranhão é a terra que já trouxe tantos escritores, amigo Rogério. Se você pega a literatura maranhense, imagine uma literatura brasileira sem um Gonçalves Dias, por exemplo. Impensável, né? Imagine sem um Aloysio. Impensável. É muito. Porque são escritores que deixaram Arthur Azevedo, Coelho Neto, Graça Aranha. Mas nós não podemos também esquecer que nós temos uma geração também que vem depois. Sim. Nós tivemos o Nauro Machado, tivemos um Zé Chagas, um Ferreira Goulart, um Bandeira Tributo, Cid Teixeira. Tivemos uma grandiosidade. Agora, o que nós temos também é uma nova geração, porque você sabe que há um convívio entre as gerações. Como foi que eu conheci, por exemplo, Zé Chagas? Vou te explicar aqui alguns minutos para voltar à questão de geração. Certo. Zé Chagas, uma vez, o grande poeta Luiz Augusto Cassas lançou um livro lá em um restaurante, não vou dizer no restaurante, porque é questão de propaganda, né, mas um restaurante, e aí convidou algumas pessoas. E eu tive a honra de ser convidada por Luiz Augusto Cassas. Chegando lá, eu conheci o Zé Chagas, que era um sonho para mim conhecer o Zé Chagas, e eu conheci, e eu lembro que na época... Antes da academia, antes de você... Muito antes. Isso foi, acho que em 2004, por aí, 2005. Faz muito tempo. Então, eu cheguei lá e alguém falou sobre Zé Chagas, alguém falou assim, Chagas, você é um grande poeta. E Chagas respondeu assim, não, eu não sou um poeta. Eu sou apenas uma pessoa que trabalha com as palavras. Eu fugi da seca, na Paraíba, e lá eu lavrava a terra. Eu era um lavrador. Eu vim para o Maranhão me acolheu muito bem, me deu tudo que eu tenho, e eu deixei de lavrar a terra e comecei a lavrar palavras. Deixei de ser um lavrador e passei a ser um palavrador. Palavrador, né? O lavrador da palavra. E ele falava desse jeito, com aquele jeito tranquilo dele, sem sorrisos. Zé Chagas sorria pouco, ele dava aquele meio riso. E aí começamos a conversar, ele carinhosamente conversou. E em 2005, 2006, em 2005 eu ganhei o prêmio Cidade de São Luís, com o livro Resto de Vidas Perdidas. E Zé Chagas me deu a honra de ir ao lançamento do livro, mesmo porque teria o lançamento de Félix e Manuel, que iam lançar um livro sobre ele, mas ele foi lançar meu livro também. E aí eles chegam lá conversando tranquilamente, era um sábio da palavra. Então
teve essa geração brilhante. Mas a geração que vem depois, ou que vem concomitante quase, porque hoje nós podemos também dizer, nós temos quem? Nós temos o Antônio Ailton, que é um poeta refinadíssimo. Temos o Ricardo Leão, um poeta que, além de ter um trabalho muito grande com a palavra, tem uma erudição impressionante. Eu conheci, quando eu fazia letras lá também com ele, Antônio Ailton também. Nós temos um Agamenon de Jesus, um cidadão que não tem como não se encantar com suas letras. Temos uma Lúcia Santos, temos um Paulo Melo Souza, nós temos o Natanilson Santos, Natan Santos, nós temos o Neurivan. Então nós temos tantos poetas, um Carvalho Júnior, nós temos da geração um pouco mais anterior, Ibson Carvalho, nós temos tantos escritores. Agora eu sempre bato numa tecla, falta para nós leitores. Muito escritor, pouco leitor. Produzimos muito, e não produzimos apenas muito em quantidade, nós produzimos também muito em qualidade. Que é o mais importante. Qualidade impressionante. Você pega alguns e você fica, caramba, esse poema aqui é o poema que eu queria escrever. Tem poema de colega meu que eu lembro, que eu leio e falo, gente, eu queria escrever um poema, eu queria escrever como esse cidadão escreve. Mas aí você tem que respeitar também o estilo do outro, respeitar tudo aquilo. E aí você vai começar a pensar nisso. Nós temos uma geração produzindo? Temos uma produção boa, agora também uma produção atomizada, porque ainda bem, não é mais só São Luís. Temos São Luís, temos Imperatriz, temos Caxias, temos Bacabal, temos Pindaré, temos em vários lugares, nós temos gente produzindo. E agora, com as redes sociais, nós podemos nos reunir e podemos interagir um com o outro. Muito mais, que era uma coisa que antes não era possível, né, professor Neres? Vamos lembrar aí que nessas décadas anteriores, esses círculos eram muito mais fechados, porque, digamos, quem era poeta ou escritor em São Luís, era em São Luís. Por mais que ele pudesse ir, eventualmente, para algum lugar do interior, mas o círculo de pessoas que trocavam essas experiências com ele era daqui. E os dos demais municípios, igualmente, eram mais de lá do que daqui. Hoje não, né? Essa simbiose, né? Essas trocas, né? É verdade. E aí eu lembro também que eu passei muito tempo, teve um ano, acho que foi 2013, que eu passei exatamente 6 finais de semana em casa. Sempre indo para o interior, trabalhando pela UFMA, interiorização, por outras faculdades. E aí, todo lugar que eu chegava para dar curso de literatura, eu falava daquela questão do Walter Benjamin, da questão do lavrador e do marinheiro. E eu dizia, vocês têm que fazer trabalho sobre as pessoas daqui da região. Às vezes você quer abarcar o mundo lá fora sem conhecer o que nós temos aqui. E então eu chegava e instigava as pessoas, vão fazer um TCC, façam sobre alguém. Tem tanta gente nas cidades que nós temos aqui, na nossa cidade, qualquer que seja que eu estivesse, e que produz algo. Eu falava, amanhã, na aula de amanhã, tragam o nome de autores que produzam aqui na Terra. E os próprios professores de lá ficavam espantados ao descobrirem que na própria terra tinha uma produção gigantesca. Porque a questão é, nós temos produção, mas vai valer pouco se você não conseguir divulgar isso. Hoje nós temos a internet, valiosíssima. Nós temos a professora Célia Costa Fernandes, que eu tive a honra de ter como professora também na UFMA, tenho como colega na academia hoje, e tenho como amiga, porque é uma pessoa que eu tenho maior estima. Foi ela, inclusive, que fez o discurso de sua recepção, né? Foi minha recepção, eu tive a honra de escolhê-la, e eu fiquei em dúvida, porque eram tantos amigos, né? Mas tinha que escolher alguém. Mas aí foi o que ela fez. Ela fez, não sei qual foi o ano, foi 2012, 2013 ou 2014, não lembro mais qual foi o ano. Ela fez um encontro de academias dos interiores do Maranhão aqui em São Luís. E aí que começa todo mundo a perceber, lá no Odilo Costa Filho, que havia uma produção muito grande. Hoje você olha, por exemplo, o povo da AICLA, que é a Academia de Itapecuru, aquele povo produz muito, gente. É uma produção boa, uma produção que eles têm orgulho e devem ter mesmo. Tem uma feira do livro deles, tem uma movimentação, tem site, tem tudo. Tenho a honra de ser membro correspondente da Academia da AICLA, de Itapecuru. Então, você hoje não é mais somente São Luís. Agora nós precisamos de leitores
tanto em São Luís quanto em outros pontos do estado. Porque essa produção ela tem que escoar, Roger, ela não pode ficar Esse é o nosso limitada. grande desafio, né? E, Formar público leitor. Por isso que nós estamos, sua carreira toda também vem em cima disso, né? Você é um exemplo daqueles que estão entre os que, não só no magistério, com os mais jovens, mas em todos os outros planos, né? Tem lutado continuamente por essa divulgação do livro, da importância da leitura. Então, realmente é um dos nossos grandes desafios. Eu acho que deve ser algo que nós, que temos interesse genuíno pela literatura, devemos nos colocar na condição, com o auxílio de todos vocês, você, de outros tantos, de tentarmos fazer um exercício, um esforço de formação desses leitores, inclusive do público, formação de público para a literatura, que é o que eu venho tentando fazer. E, inclusive você é um dos que nos ajudam, é um dos parceiros aí em muitos desses eventos que a gente faz, que voltando para essa questão aí, né? Precisamos também formar esses leitores, né? isso. E na minha geração, a gente pensava que todo escritor era morto. Eu não tive a chance, por exemplo, de ter o escritor na frente. Vou contar um outro caso aqui. Os primeiros escritores que eu vi na minha frente, de verdade, foi Jomar Moraes. Ele foi dar uma palestra em 92 e ele foi fazer uma discussão lá sobre literatura, sobre gramática e linguística com o professor Ubirajara Raiol. Foi lá a primeira vez que eu vi. E meses depois eu tive uma outra honra. A honra de ser convidado, aí é uma cena, mas tem pessoas para comprovar isso. O professor Marcos Catunda, que era na época era coordenador, acho que era do curso de letras, coordenador, acho que era chefe de departamento do curso de letras, Marcos Catunda, saiu chamando todo mundo para ver uma palestra de um professor que vinha falar sobre o acordo ortográfico, isso em 1993 para 94. Novo acordo ortográfico, que entrou em vigor muitos anos depois. Sim. E aquele professor, Rogério, era o Antônio Martins Araújo, o presidente da Academia de Filologia, foi dar palestra e era meio constrangedor. Antônio Martins é uma pessoa que eu tenho maior estima, é quase um pai para mim em termos literários, e aí lá havia eu, o professor Dino Cavalcante, meu eterno parceiro de pesquisa, o professor Marcelino, a professora Helena, o professor Conrado e mais umas 2 pessoas naquela sala enorme, e aí aquela pessoa, uma sumidade, e simplesmente acontece o que acontece até hoje. Nós temos um evento literário, um evento cultural, e as pessoas preferem ir embora, ou preferem ficar nos corredores, e não dão tanto valor assim. Então nós temos que valorizar o que nós temos. E aí, muitos anos depois, no GEA, como esse mundo dá essas voltas, né? Essa questão, primeiro GEA, eu fui convidado pelo Jomar Moraes, e que entrou em contato com o Dr. Jorge Murat, fez lá o GEA e me convidaram. Eu não sabia por quê, mas fui dar uma palestra sobre mulher na literatura, e aí lá no Colégio Diomedes, estava dando a palestra, e chega aquele senhor Antônio Martins Araújo, e ele, para a educação peculiar, perguntou se podia assistir a palestra, claro. E aí ele depois comentou, gostou muito da palestra, e nasceu uma amizade que temos até hoje. Ele nunca vai lembrar que eu conheci muitos anos antes, no tempo de estudante ainda, eu da UFMA, e ele já o doutor, o maior conhecedor de Arthur Azevedo, o homem da filologia, e eu, um estudante, em final de ciclo, para começar a trabalhar e tal, e depois, hoje é uma amizade que eu tenho muito forte, uma pessoa que tem uma autoestima, e teria, mesmo que ele não fosse uma pessoa que me conhecesse, por tudo, pela sua disponibilidade para ensinar, para mostrar aos outros, e pelo carinho que ele demonstra pelas pessoas. Então o mundo ele dá essa volta, vai e volta, e a gente às vezes fica tonto nisso. E isso é bom, porque nós saímos do nosso equilíbrio para procurar um novo equilíbrio. Sim, perfeito. Às vezes tem que acontecer mesmo alguma coisa diferenciada para a gente poder retomar, né? Como você falou, uma nova posição, uma nova postura e seguir em frente. Professor Neres, agora eu queria falar sobre alguém que eu gosto tremendamente, e essa pessoa, esse escritor brilhante,
foi, foi estudado por você, e isso redundou num livro, né, que é a figura do nosso Josué Montello. Você escreveu um livro, né, a respeito dele, e eu queria que você falasse um pouco mais para a gente aqui, para as pessoas que vão assistir esse nosso bate-papo, contar um pouco mais sobre o seu interesse pelo Josué Montello e pela figura do Josué Montello, e mais ainda, se você teve algum encontro em vida ainda com ele ou não, enfim, mas sobre o livro que você escreveu sobre esse gigante da nossa literatura. Sim, o Montello, eu tive um contato com ele. Eu praticamente eu morava mais na casa de José Montello do que ele mesmo, que morava fora. E aí, mas não sei qual foi o ano mais, eu cheguei, estava na Casa de Cultura, ele chegou da viagem cansado, sempre educado, ele cumprimentou todo mundo, então cumprimentou a mim também, né? Saudou as pessoas e pediu desculpa que a cidade estava muito cansado. Foi o contato que eu tive físico com o Josué Montello. Mas o contato literário é um contato muito amplo e um contato que sempre gostei. E aí, Rogério, quando eu fazia letras na Universidade Federal do Maranhão, uma coisa me assustou. O que me assustou foi o seguinte: a professora Sônia Batista Ferreira dava aula de literatura maranhense para minha turma, e, como eu falei para você, eu cheguei aqui e não sabia nada de nossa literatura, mas queria aprender. Aí eu li muitas coisas, mas eu vi que meus colegas que moraram aqui, estudaram aqui, também não sabiam muita coisa da literatura maranhense. Isso me incomodou muito. E aí eu trabalhava, porque sempre trabalhei, desde cedo trabalhei em sala de aula, e eu dava aula no Colégio Brasil, um colégio que vive no meu coração até hoje. Quando eu passo por lá e está aberto, eu paro, entro, converso com as pessoas que ainda estão por lá. E só que minha aula acabava às 12 horas, e a aula no Colégio Brasil, para mim, começava cerca de 3 ou 4 da tarde. Eu morava ali próximo a Maiobão, então, se você saísse, fosse para lá e voltasse, não dava tempo. Hoje não dá tempo, imagina naquela época, com transporte deficitário, tudo. Né? A distância, porque hoje é perto. O trânsito. Aí, o que eu resolvi é isso: eu almoçava no RU da UFMA, tinha companhia sempre de Ricardo Leão, Karina Moalen, Lindalva Barros, que depois foi minha esposa até hoje, Nonata Pontes, Natanilson Campos, sempre nessas companhias amáveis. E quando eu saía de lá, eu não tinha para onde ir. Às vezes eu ia visitar uma pessoa que eu vou citar aqui, uma pessoa que muito me ajudou, Dona Dilu, lá no Santo Antônio, onde eu morei também um tempo, e eu passava por lá, às vezes almoçava com ela, e ela fazia questão, e eu dei aula de física para os filhos dela, e matemática, no tempo anterior, de sala de aula com português. Então eu sempre almoçava lá com ela, que não dava tempo, mas quando eu ficava no centro, eu resolvia parar onde? Na Biblioteca Pública Benedito Leite, Sim. Onde havia lá uma salinha, na época era uma salinha mesmo, literatura maranhense, uma sala bem pequena, ou depois descobri a Casa de Cultura Josué Montello. E então eu fui para a Casa de Cultura. Era muito antes do tempo da Josi, hoje em dia, e eu chegava lá, era recebido, né, como lá na Casa de Cultura todo mundo é bem recebido, e pedi alguns livros para ler, e ficava lendo. E aí um dia eu li Os Tambores de São Luís, aquela aí obra que eu achei... Aí tudo mudou. Rapaz, foi algo espetacular, meu amigo. Eu peguei aquele livro volumoso e eu pensei, não dá para ler esse livro, mas nas primeiras páginas, quando Josué Montello, logo no começo do livro, ele apresenta a personagem Damião, porque ele fala da cidade e logo depois Damião aparece debaixo de um poste, de uma luminária, e a luz sobre Damião. Era mais ou menos uma questão teatral. Damião já entra aquele jogo de luz, aquele homem alto, negro, bonito pra caramba, extremamente inteligente e vivendo sua saga. E aí o livro que eu li tinha 500 páginas. Eu calculei o seguinte: eu vou ler 50 páginas por dia, então em 10 dias eu acabo. Então eu ia e voltava
E foi assim mesmo que eu li os tambores de São Luís, 50 páginas por dia. Na edição tinha 500 páginas. Peripécia, né? Não, amigo, eu sempre fui disciplinado para isso, né? Então tinha que cumprir, ia trabalhar, mas eu confesso que dei muitas aulas pensando os tambores de São Luís. Sim. Então, voltava no dia seguinte, lia e terminei o livro. Eu pensei, caramba, e quando você termina os tambores de São Luís, você leva um choque, porque você vê que toda a história é clara desde o começo. E aí um dia, Rogério, para chegar a esse livro, um dia eu estava na Casa de Cultura e uma das meninas que estava arrumando lá os documentos, ela pegou lá um documento, deixou uma pasta e eu folheei a pasta e era um monte de recortes sobre Josué Montello. Eles têm muito cuidado com isso, recortam tudo, guardam, mas naquela época esses recortes não eram disponibilizados ao público comum como eu. Sim, só para pesquisador, então eu queria, só para... Era para as pessoas já mais conhecidas, e eu era um garoto ainda, não era conhecido por ninguém, a não ser por uma certa pessoa que trabalhava lá como estagiária. Então havia uma senhorita lá que trabalhava como estagiária e que nós tínhamos um carinho muito grande pela outra. Então ela chegou e eu perguntei se era possível ler aquilo. Ela falou, olha, não, mas como nós temos essa amizade aqui, pegue esse material e leia discretamente. E aí eu comecei a ler e era simplesmente a pasta em que Josué Montello falava sobre a sua eleição na Academia Brasileira de Letras. Então, lá na Casa de Cultura mesmo, eu comecei a rabiscar. Eu rabiscava, anotava, guardava aquele fragmento. Se fosse hoje, tiraria foto, mas não tinha foto. Sim. Então, eu escrevia e no final de semana eu remontava aquela história em forma quase ficcional. E aí o tempo vai e ficou na gaveta aquele monte de papel. Aí mudou a direção da casa, a menina que trabalhava lá saiu, a casa ficou um pouco mais aberta para o público. Hoje nós temos a Josi, que é um ser humano fantástico e uma profissional brilhante. Temos a Wanda também, aquele povo maravilhoso de lá, onde eu sou sempre recebido. E aí um dia, na segunda ou terceira feira do livro, foi na segunda, aquele material estava guardado na gaveta. Eu encontrei a minha mesinha antiga, ia jogar fora aquele material datilografado, eu sou do tempo da datilografia, então eu li aquilo e achei interessante, resolvi guardar aqueles papéis amarelados. E aí, como eu fazia parte da comissão que ajudava a fazer a Feira do Livro, a professora Lúcia Santos ligou para mim e perguntou, Neres, você não quer publicar algum livro? E eu falei, não tem nada para publicar. E aí eu falei, não, o que eu tenho para publicar é um trabalho sobre Josué Montello que está aqui, é só digitar, é rápido. Aí ela falou, qual é o título que eu vou colocar aqui? Aí eu falei para ela, a presença de Josué Montello na Academia Brasileira de Letras, que era o título original do trabalho. Sim. E ela falou assim, tá bom, mas o título é muito grande. Tem um título menor? Aí veio aquele estalo, aquele momento. Eu falei, bota aí, o Benjamin da Academia. Ela falou, gostei. E aí eu digitei aquele texto, já estava no tempo do computador, levei para a gráfica, né, fiz todo o trabalho gráfico, e isso também vai abrir as portas para mim, porque foi uma coincidência gigantesca. A partir dali eu encontrei um cidadão que fazia um trabalho gráfico muito bom, que virou meu amigo também, e lancei na Feira do Livro. Um dia eu vou postar no Instagram essa foto do lançamento, lotado, centenas de pessoas, e José já havia morrido, e eu havia publicado também, assim que Josué Montello faleceu, eu publiquei no Estado do Maranhão um artigo chamado A Título de Homenagens, que eu pegava só os títulos de Josué Montello, que são mais de 100, e com esses títulos eu mostrava e mostro toda a trajetória de Josué Montello dentro da sua vida até a morte, usando somente os títulos dele. Sim. Aí a Wanda, que tem maior carinho por ela também, falou assim, sempre que eu vou a algum lugar, algum evento, Wanda fala, lê aquele texto sobre Josué Montello. Eu botei nesse livro e botei também um artigo sobre Josué Montello, poeta, que Josué Montello também escreveu poesia, sim, mas em menor quantidade. Inclusive ele tem alguns belos poemas, foram poucos de fato, mas ele tem alguns belos poemas.
são sonetos de preferência dele, né? Sonetos, E coloquei um estudo que compara a obra de José Montello, o Consagração com o Dono do Mar, José Sarney. E aí eu fiz o volume, publiquei, e essa história minha com José Montello. Aí depois fui convidado a fazer prefácio de livro. Eu tive a honra também de um dia, acho que faz 2 anos, o telefone tocou, era o bendito Buzardi Zeneres. Tem um rapaz querendo falar contigo e não consegue te localizar. E aí eu lhe dei o número, eu falei, era um rapaz de Brasília, que tem lá o Clube dos Bibliófilos, que é um clube fechado, em que ele faz os livros, e o livro é feito artesanalmente. Sim. E ele falou que ia fazer homenagem a José Montello, e tinha visto uma palestra minha, e ele queria que eu fizesse o prefácio. Olha, uma honra para mim. Que bacana. Aí eu fiz o prefácio desse volume que eu tenho aqui, mas são 800 gramas de livro, amigo. Nossa. Um papel super encorpado, um livro maravilhoso. E aí eu fiz prefácios quando a Casa de Cultura fez um concurso literário, que o Agamenon de Jesus foi um dos vencedores. Eu fiz o prefácio, fiz de um dos últimos trabalhos. Sempre que eles me pedem, eu estou disponível para trabalhar sobre José Montello. Fiz a chamada agora desse lançamento da nova edição de Estampores de São Luís, que é uma edição simplesmente linda e retocável. Maravilhosa, né? Que trabalho, né? O livro ficou lindo de ver, né? Lindo, lindo. Dá até pena de abrir o livro para ler. Com aquele box, né? Com aquela caixa. Não, deixa ele ali. Tá? Aquele livro é um desserviço à leitura. É verdade. Que você pede e fica com medo de abrir o livro. Não dá vontade de abrir para não sujar, para não amassar, para não rasgar a folha. Que é uma preciosidade aquilo. Eu tenho e é uma honra. Então, e aí eu fui estudando José Montello. E aí, meu querido, ainda teve um detalhe. Quando eu fiz o meu blog, aquele que você falou agora, o Blogspot, eu comecei o blog falando de José Montello. E por que eu comecei o blog? Porque eu publiquei o livro de José Montello, né? E aí, acho que meses depois, anos depois, não sei mais, o telefone tocou. E era Dona Ivone Montello. Olha só. Imagine, o telefonema dela, e ela conversou comigo, ela disse que mandaram o livro para ela, e ela gostou muito. E ela disse que ela gostou muito mesmo, e principalmente porque eu consegui reconstruir tudo que aconteceu na candidatura dele, como se eu estivesse lá. Então ela agradeceu muito. Sim. E é por isso que eu fiz o blog. Eu estava começando o blog deve ter uns 11 anos, porque eu comecei o blog. E a primeira foto do blog é a minha sobrinha, que está com 11 anos, ontem segurando minha mão. Ela tinha acabado de nascer, ela com a mãozinha dela segurando meu dedo. É a primeira foto que eu botei no blog, uma foto simplesmente linda. E o segundo texto é eu falando sobre a Dona Ivone Montello, que havia ligado para mim e conversado sobre isso. Então, a minha trajetória com Montello é uma trajetória bonita, de amor profundo pela obra dele, que eu admiro como um dos grandes escritores e que também deveria ser mais lido. Também. Um problema. E mais destacado como sua obra também, né? Não aqui, primeiramente, e no Brasil todo. Porque eu não sei se você concorda comigo, eu já falei isso aqui também na entrevista com o professor João Carlos Sequim. Eu disse que eu sou Machado de Assis Futebol Clube, ele diz eu também sou. Mas para além de Machado, que é um extra série, né, um fora de série, mas se nós formos analisar a riqueza, a quantidade, o quanto produziu, a técnica, a criatividade, a capacidade de criação de personagens, de amarrar esses enredos, enfim, o José Montello também, assim como o Machado de Assis, que é um ícone, ele dificilmente vai aparecer um autor no Brasil com essa capacidade de criar e de escrever. Ele era prolífico, ele escrevia muito, né, professor? Sabe que José Montello tinha algumas paixões literárias, entre elas Machado de Assis, né? Sim. Escreveu muito sobre Machado de Assis. Sim. E a Luísa Azevedo. E o Montello tinha um sonho de descrever tão bem quanto a Luísa, e conseguiu. Claro que o Aloysio, ele consegue algo que vai além
porque o Aloysio consegue colocar a questão sinestésica no texto. Sim. Você lê o texto de Aloysio, você sente o calor da cidade, sente o cheiro do cortiço, ouve o tempo passando, porque ele conseguiu ser sinestésico também. Josué, em alguns momentos, conseguiu também. Mas o Aloysio foi uma descrição assim mais profunda. Também a Aloysio escreveu menos que Montello. Sim, Quem vai escrever não pode comparar, né? Nesse ponto aí, fica muito aquém do Montello, né? Perfeito. Mas foi uma dupla perfeita. E nós temos uma literatura, amigo, de grande qualidade. Grande qualidade. Ninguém deve ter vergonha de dizer que é maranhense. Perfeito. Se tiver vergonha da qual fala da literatura, já acabou a vergonha. É fantástica. E é verdade. Esse é ponto pacífico. Não tem como... não há como negar isso daí. Professor, vamos falar agora um pouco sobre a questão da formação integral do escritor, né? A gente já falou isso um pouco lá na frente, mas eu vou retomar de forma mais específica. Você acredita que a formação do escritor deva pressupor a abertura dele para um vasto, um largo, um amplo horizonte de leituras? Algo que perpasse também outras áreas de saber, outras áreas de conhecimento, e não que fique só dentro dos muros do mundo da literatura. Por que eu faço essa pergunta? Primeiro porque é uma posição minha, eu sou partidário dessa noção de que nós temos que ampliar ao máximo, e porque eu percebo, por vezes, isso não é uma crítica para ninguém, pelo contrário, é apenas uma constatação que, por vezes, e isso não acontece só no mundo das letras, acontece também em outras profissões, em outros campos da vida. Tem pessoas que se devotam muito a apenas uma parcela desse mundo ou a um nicho, enfim. E então eu gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Eu acho que tem que ter mesmo essa abertura mais ampla para que isso possa resultar em uma melhor literatura. O que eu digo sempre é o seguinte: eu não conheço nenhum grande escritor que não tenha sido também um grande leitor. Porque para escrever você precisa de alguma forma se abastecer. E se abastece de quê? Da grande literatura, da literatura que talvez não seja tão grande no momento ou não foi tão grande antes. E você, o leitor, vai aprender com a literatura, vai aprender com a obra. Então, os grandes leitores, os grandes escritores, porque nem todo mundo que é grande leitor vai ser escritor também. Sim, perfeito. É verdade. As pessoas, verdade. Pode passar a vida toda lendo, você vai ser um grande leitor, mas você precisa também escrever e eternizar aquilo no papel. E tem muitas pessoas que são artistas da palavra, mas não escrevem, ou se escrevem, não publicam. Mas isso não diminui também, são ótimos. Mas eu sou partidário, como você, Rogério, de ler tudo. De você ler, vamos dizer, eu leio filosofia, história, geografia, coisas que a gente às vezes nem entende direito, mas no futuro, quem sabe isso pode ser útil. Às vezes a visão é a mesma. Às vezes é questão utilitária, não utilitária da questão dos meios e fins, Sim. mas utilitária da questão de colocar aquela leitura dentro de um acervo intelectual que um dia sirva. Então, todo mundo deveria ler. E se alguém perguntasse um dia qual é o conselho para quem quer ser escritor, leia. E leia. Agora leia sem preconceitos. Os meus alunos desde eu falo, olha, quem tem preconceito não deve fazer letras. Porque nós vamos ler tudo e cair em nossas mãos. Eu lembro de uma aluna, uma vez, que ela queria deixar o curso, essa história é absurda, mas ela queria deixar o curso porque eu passei um livro para ela, não lembro mais qual foi. Era literatura latina, esqueci qual foi agora o livro, mas o livro tinha algumas cenas eróticas e ela disse que o pastor recomendou que ela não lesse aquelas obras de Satanás, ela deixar o curso. E eu falei para ela, troque de pastor, porque também, da mesma forma que um grande escritor lê tudo, um grande pastor, um homem da religião também lê tudo. Também. Da mesma forma, um jurista,
Ele lê Também. tudo. As melhores peças jurídicas, você vê que o cidadão não para somente na lei, Não. na letra fria da lei. Não. Ele vai para a sociologia, filosofia, história, literatura, faz um passeio e que você fica encantado. Às vezes você não consegue entender qual é a decisão que ele teve. Você pergunta aí, o cara foi condenado ou não? Mas a peça é linda. Aquilo é uma erudição. Aí você pega, por exemplo, um dos maiores nomes da linguística. Ele não veio da linguística originalmente, que é Chomsky. Ele veio da matemática. Sim, sim. Se nós pegarmos essa ideia, Chomsky, se fosse brasileiro, então, deveria trabalhar apenas com a matemática. Ele era matemático. Nunca saí dessa área. Ele tem em política, que ele é um dos grandes nomes da política, hoje em dia também, na análise política, já há décadas, inclusive. Sim, bastante tempo. Então, favorável que se você quiser ter uma formação mais ampla, e isso é bom, você deve ler tudo. Leia poesia, leia prosa, leia teatro, leia filosofia, leia obra didática, leia até aquilo que as pessoas às vezes nem entendam por que estão lendo. E aí tem um vídeo do professor Clóvis Barros Filho que eu acho fantástico, quando ele manda as pessoas lerem Kant para entender que nem tudo que se lê é fácil. É verdade, esse vídeo é muito interessante mesmo. Aquele vídeo é um espetáculo. Eu passo meus alunos, eu falo assim, ó, não atente para os palavrões, mas peguem a essência que o professor diz ali. Dessa mensagem que ele diz lá, sente a bunda, a bunda, né? Esquente a cadeira, você não é homem, enfrente a obra, vá lá, leia, né? Você não tem dignidade, sente e fique lá, e entenda, saia dali entendendo aquele negócio. E aquele vídeo, amigo, é algo maravilhoso. É um vídeo de 8 minutos, mais ou menos, que cortaram o vídeo. A aula é longa, mas ouvir aquela parte 8 minutos. E que você vai ver, às vezes dói a cabeça, às vezes você cansa. Eu, como mudei de área várias vezes, como passo, por exemplo, da literatura, vou para a educação, aí tem que ler muito a psicologia. Tinha dias também que a gente chegava e falava, não, tem que ler com calma. Às vezes passa 1 hora num parágrafo. Isso. Para poder entender, ler outras obras paralelas. Volta umas 10 vezes. Isso. E nem tem certeza que entendeu no final. Não. Mas a gente não pode desistir. Então, se você ficar preso somente a um estilo ou a um autor, claro que ninguém lê também só um autor. É outra coisa que eu digo. Quando você lê um autor, você lê uma infinidade de autores que esse autor leu também. Que de alguma maneira ele deixa isso subentendido. Mas você às vezes se apega a um autor. Eu só leio autor tal, eu só leio estilo tal, eu só leio obra de tal. Você se limita. E a leitura, ela tem o poder de expandir o nosso universo e não de limitar. Então, quanto mais se lê, melhor. Claro que há pessoas que pensam diferentemente, né? Mas essa é a minha ideia, acho que concordei com a sua ideia, né? Não defenda outra bandeira, mas também respeito quem faça aquilo, né? Claro, Tem que respeitar porque também aí vem uma questão, Rogério. É melhor ler só um estilo do que não ler nada também. Pois é. Nesse ponto é melhor do que não ler. Né? O ruim é não ler. Né? O ruim é não ler nada. Inclusive, uma das sensações mais estranhas, professor Neres, que eu sinto, e já passei isso algumas vezes na minha vida, obviamente que também aqui entra a mesma lógica. São várias as razões pelas quais isso acontece. Mas é você entrar na casa de alguém, né? Eu tenho geralmente eu entro e eu fico procurando onde estão os livros daquela casa. Se tem, mesmo que tenha só uma estante pequenininha com 1 livro, 2, e às vezes eu já entrei em alguns lugares que eu notei que a ambiência não foi feita para os livros, não tinha ninguém na casa que tivesse que fosse uns 2 ou 3 livrinhos em cima da estante. Agora, óbvio, a gente sabe que muitas questões, né, por trás disso, nem sempre é só porque a pessoa não quer comprar livro, às vezes é por outras questões também, né? E tem uma... Não sei se você já leu um trabalho que eu escrevi trabalho no domingo. Foi no domingo, eu não tinha nada para fazer, ou tinha, mas deixou das coisas, e escrevi um trabalho que se chama Em Tempos de Twitter. Sim. Não sei se você já chegou a ler isso, que são 100 pensamentos sobre... Sim, extraídos do...
educação, e tem uma parte que eu digo, e eu falo o seguinte, no Brasil, infelizmente, para muitas pessoas, livro é luxo, e para outras, livro é lixo. Verdade. Que é um paradoxo. E muitas pessoas que reclamam de preço de livro, não reclamam, por exemplo, do preço de um show, por exemplo. Show, 300, 400, 500 reais. 300, 400 reais. Na época dos abadás, as pessoas faziam financiamento para comprar abadá, e na feira, quando vai para um lançamento de livro, em livros, você vê sempre as mesmas pessoas. Verdade. Então ela daqueles mesmos na casa, e mesmo porque um pai, às vezes, no final de ano, dá para o filho um computador, um videogame, mas não dá livros. E dar livro de presente também é importante. Só que aí, Rogério, vem outra... Né? É o estímulo. Eu sempre digo, quando você dá livro de presente para alguém, a pessoa recebe com uma cara de decepção tão grande que você não tem coragem de perguntar depois se ela leu o livro. Então, tem uns que adoram, mas a experiência diz, tem gente que fica chateado. Professor, eu queria saber agora qual a importância do diálogo entre a literatura e outras formas de arte. Você vê com bons olhos a cinema, a adaptação de coisas que são feitas primeiro do livro para o cinema, as outras, teatro e música. Então, é importante você ver com bons olhos esse diálogo entre literatura e outras artes, até para se retroalimentar também, né? Isso. E eu acho interessante, tem pessoa que acha que a arte deveria ser pura. Não, primeiro que não existe arte pura. Não existe. Você precisa ter sempre outro aspecto da arte para entender aquela arte que você está vendo. E além de tudo, Rogério, tem que lembrar o seguinte, muitas pessoas que não têm acesso à literatura propriamente dita, vai ter acesso a essa literatura por outras artes, como por exemplo pelo cinema. Perfeito. Jorge Amado é muito conhecido no cinema pelos seus livros. Muito mais. Nem todo mundo lê o livro de Jorge Amado, mas pense, até aquele senhor, até aquela senhora, analfabetos que não tiveram oportunidade para a escola, eles conhecem um pouco de Tieta, conhecem um pouco de Gabriela, eles se divertiram, riram, alguns assistiram Érico Veríssimo, Olhar os Lírios do Campo, aquela coisa maravilhosa que virou uma novelinha numa época. Então, o cinema, claro, você tem que lembrar. Meu Pé de Laranja Lima. Do Vasconcelos, uma coisa fantástica. Linda, né? Éramos seis. Maria José do Pré, fantástico aquilo. Então, as outras artes ajudam também a retroalimentar a literatura. Você percebe, de repente, aparece um filme inspirado em um livro. As pessoas nem que não vão ler o livro, mas têm vontade de consumir aquele trabalho. Sim. E, às vezes, dá vontade de ler. Eu, por exemplo, um dia desses, uma aluna mandou uma mensagem para mim, professor, vai passar na TV hoje O Filho Eterno do Cristóvão Teza. E eu havia acabado de começar a ler o livro, e eu falei para ela o seguinte, olha, eu não vou assistir ao filme por enquanto, mas depois eu vou ver também. Sim. Porque acaba, de uma forma ou de outra, quem gosta da literatura acaba tentando colocar em balanças, mas eu também não gosto disso, porque para mim são duas obras de arte complementares, ou 3 ou 4. Isso. Às vezes eu vou para o cinema e tem uma obra literária lá, e eu vou digerir como uma outra obra, porque é um olhar de um diretor, é um olhar de alguém que está montando a obra. A Capitu, que aparece de Machado de Assis, que eu tenho na minha cabeça, é diferente da Capitu que você tem na cabeça, diferente da Capitu que um cineasta tem na cabeça também. Por que eu vou excluir a leitura que o outro fez? Não, eu vou aproveitar também, vou me divertir, vou ler, vou ter um outro olhar, vou perceber coisas que eu não havia percebido no livro, e
vamos tocando em frente. A música, a mesma coisa. A Jubiabá, cantada por Jerônimo, que eu acho uma música espetacular. Eu não vou cantar porque eu não sei cantar. Ele começa a dizer, ele é o estivador, seu swing é o suor. Ele vai falar de Jubiabá. Quem presta atenção na letra tem uma essência do Jubiabá, que é um livro, não tão livro do Jorge Amado, sim, mas que traz uma essência sociológica, social e até certo ponto mesmo, vamos dizer, humanística, gigantesca. Então, nós podemos ter esse contato. Nós não podemos fechar a literatura na literatura. Se puder, tudo bem, não tem problema nenhum também. Mas nós vamos perder uma chance muito grande de aumentar o nosso horizonte de olhares. E, como eu disse anteriormente, nós não estudamos para limitar o olhar. Nós estudamos para ampliar os nossos conhecimentos e os nossos olhares. Por isso eu sou totalmente a favor das outras artes, nem que seja o quadrinho que alguns renegam. Pois é, o quadrinho uma obra de uma função pedagógica e de iniciática. Pedagógica. Leitura, né? Quase todo mundo, não vou dizer que é todo mundo, mas não dá para generalizar, mas a maioria das pessoas, quando vão iniciar o processo de alfabetização, passam, ou de alguma forma já passaram, pelos quadrinhos antes de chegar aos didáticos, aos paradidáticos, né? Isso. Aí, por exemplo, uma ideia de leitura que eu não falei, que eu tinha até esquecido, a primeira vez que eu vi ao Maranhão, depois de sair, foi em 1977. Foi a única vez que eu vi minha avó, minhas duas avós também, que depois elas faleceram, e eu lembro que eu era um garotinho de 7 anos, em 77. Então, voltando para Brasília, naquele ônibus, aquele ônibus que demorava quase uma semana para chegar, eu lembro que no meio do caminho, um rapaz, ele conversando comigo, um homem de uns 20 e pouco, 30 anos por aí, parou numa rodoviária e ele me deu de presente uma revistinha em quadrinhos. E foi maravilhoso, eu vi a viagem toda linda, essa revistinha em quadrinho, que era do Fantasma. E na metade era Fantasma, metade era o Zorro. Então, olha que maravilha. E ele estimulou a leitura, claro, começava, estava 7 anos, ainda não lia em profundidade, mas lia aquele texto e com toda a alegria do mundo. Não vai dizer que isso não fez alguma marca na minha vida. Fez. Com certeza, então, com certeza. Pode ser um filme, pode ser tudo. Com certeza. Vamos então agora, nós começamos a nos encaminhar para os últimos instantes, momentos finais aqui dessa conversa super agradável com o professor Neres, José Neres. E eu queria perguntar agora, o que você costuma fazer fora dos ofícios de ensino e da escrita? Quais são os hobbies, ou o que faz para ocupar o espírito, a mente, o corpo, fora da literatura, fora da sala de aula? Eu tenho uma vida tripla ou quádrupla, do bom sentido, né? Sim. Tudo conhecido por todo mundo. Eu tenho, por exemplo, a leitura, que é a minha paixão, que não tem jeito, né? Então, ora, não estou trabalhando, não estou escrevendo, não estou fazendo mais, mas estou lendo. E tem outras coisas também, praticar esportes. Eu sempre gostei de praticar esporte. Eu sou adepto daquela ideia de mens sana in corpore sano. Sim, dos gregos. Na questão de trabalho, esporte, durante muito tempo frequentei academia. Nos últimos anos eu tive um problema sério, eu joguei futebol muito, e até arrebentar o joelho, mesmo com dificuldade de visão, eu jogava rapidamente bem, e tinha alguns momentos bons de vitórias e tal. E aí eu arrebentei o joelho e passei 20 e tantos, quase 30 anos sem poder correr. Eu passei quase 30 anos em que ir para subir uma escada era uma dificuldade extrema, cada dor no joelho. Né? E aí eu vou lembrar que uma vez eu encontrei no supermercado um antigo professor de educação física, e ele lembrou que eu tinha realmente problema do joelho quando ele foi meu professor. E ele perguntou para mim o seguinte: rapaz, como é que faz o joelho? E é uma pessoa, Marco Aurélio, é
é uma figura impressionante, porque ele dá memória de elefante. E ainda lembrou do meu joelho, nos estados. E aí ele falou assim, rapaz, para ti é o seguinte, faz exercício e tal, porque isso é falta de fortalecimento do joelho. Aí realmente ele passou, foi no supermercado isso. Enquanto eu esperava compras, ele passou uma série de exercícios que eu voltei a fazer, e a dor voltou, e nos últimos ano e meio, 2 anos, eu voltei a correr. Então, eu deixei um pouco a academia de lado, embora frequente vez ou outra, voltei a correr, participo desses 5 quilômetros, corrida de rua, acho muito divertido. Tem um ciclo de amizade muito grande entre os corredores, então é algo também bom. E também com a academia, aqueles meninos do fisiculturismo, quase todos eu treinei com eles, dos campeões. O Maranhão, para quem não sabe, é um celeiro de campeões do fisiculturismo. Nós temos aqui... Gente mesmo, né, nessa área aqui. Tem gente brilhante aqui e que merecia apoio. Nós temos um cara como Galvão, nós temos Roque, nós temos Silena, temos Adalto, que não está mais aqui, Rubenilson, que é um dos grandes campeões que nós temos da ginástica e que, às vezes, não é lembrado. Então, eu tenho essa vida paralela também com o esporte. Gosto muito de esporte. Futebol, atualmente, eu não jogo. A última vez que eu joguei faz mais de 10 anos que eu não jogo futebol. Mas gosto muito do futebol, assistir a jogos, assistir a filmes, às vezes ficar também parado sem fazer nada, que é importante. Sim, também. Às vezes você tira e fala, hoje eu não vou ler, hoje eu não vou escrever, hoje não vou preencher etiqueta, hoje eu vou parar para ficar parado e fazer praticamente nada, pensar em mim. E tem um esporte também, e tem um esporte que eu adoro também, e que se eu tiver que abandonar tudo, esse eu não abandono, que é a família. Sim, esse é muito importante. Esse é muito importante. Adoro ficar em casa com os filhos. Eu e meu filho, nós temos uma tradição, todos os dias nós jogamos videogame, claro que eu quase sempre perco. Mas de vez em quando eu tenho dele também. O videogame é algo fantástico. Com a minha filha nós temos uma relação muito grande de conversar sobre literatura, de conversar sobre arte, sobre a área dela que é psicologia. Meu filho se forma em jornalismo agora, acabando psicologia. Então essa relação familiar é aquela que eu acho que nunca deve ser cortada. Também uma relação com os amigos. É na hora que um amigo vem para mim e fala assim, pode me ouvir. Às vezes nem é só amigos, são alunos também. O aluno fala, professor, o senhor pode me ouvir, estou com um problema? E eu sempre acredito uma coisa, quem pede isso não quer que você resolva o problema, só está querendo que alguém ouça o problema, quer soltar-se um pouquinho. Às vezes a pessoa desabafa pela internet, e eu sou um cidadão discreto que nunca vou falar o problema do outro. Então eu escuto tranquilamente, e a pessoa às vezes fica aliviada só por alguém ter ouvido e acha que eu fiz alguma coisa de útil. A única coisa que eu fiz de útil foi emprestar o ouvido por alguns minutos ou horas para que alguém desabafasse e voltasse a viver feliz. Então essas são algumas coisas que eu faço no dia a dia, além de dirigir também, né, porque essa nossa vida tem que dirigir o dia todo em São Luís, e também quando eu vou para os interiores, eu não costumo ir de van e vou dirigindo. Às vezes eu vou dirigindo 5, 10 horas seguidas sem problema nenhum. Eu faço isso, e às vezes vou escutando uma música ou outra. Eu não sou muito fã de ouvir música, embora goste de algumas músicas, mas se tiver alguém ao meu lado, eu prefiro conversar. Dar esse toque humano mais do que deixar a máquina divertir a nós, tá bom? Televisão também eu gosto, filmes, séries. Até fiz um texto um tempo desse sobre uma série de séries. Então essa é a diversão que eu tenho do dia a dia. E essa relação com o meio ambiente, como é que ela se resolve aí? Essa relação com o meio ambiente é interessante. Um dia desses eu estava vendo textos meus antigos, antes de pensar em doutorado, porque eu nem pensava em doutorado em meio ambiente, que foi para mim um choque, e eu li mais de 100 livros de meio ambiente para poder entender um pouquinho aquilo, né? Porque aí tem uma curiosidade interessante, que eu passei todo o ensino médio, toda a minha vida, sem ter aula de biologia ou de química, e fui ter isso no doutorado, então foi realmente complicado.
Demais, né? Ainda bem que eu tinha meus colegas que tinham uma visão diferenciada, né, e me ajudavam nessa área, eu ajudava na outra, porque alguns também não entendiam muito de história, literatura e sociologia. A gente fazia uma permuta de conhecimento. Sim. Ficávamos no hotel até 2, 3 da madrugada, batendo papo, conversando, eu interagindo com o outro. Mas eu descobri também que eu já escrevi sobre meio ambiente desde o começo da minha carreira aqui em jornais, por exemplo. Então, eu sempre defendi o ambiente, porque para mim, nós devemos, minha postagem hoje, inclusive, do Instagram, foi sobre a questão do meio ambiente. Nós temos que pensar o quê? É nossa casa. Nós vivemos numa casa, e essa casa é o planeta. Nós devemos cuidar sempre dessa questão do menor para o maior, fazer algo local pensando em algo universal. Então, eu sempre elogio, porque a questão do meio ambiente, tem gente que acha que eu sou louco, mas eu elogio os rapazes lá do centro histórico que conseguem lavar um carro inteiro com 1 ou 2 baldes de água, enquanto né? No lava-jato gasta 200, 300, 500 litros de água para lavar o carro. É verdade. Então, eu sempre gosto do ambiente, eu acho que... E o ambiente aí não é só a questão natural, mas é também um ambiente construído, é a questão também de nossos valores, tradições, os nossos idosos que têm que ser bem tratados, os nossos indígenas, as mulheres, as crianças, o ser humano como todo. Eu acho que tudo faz parte do meio ambiente. E aí um dia eu estava lendo um texto da professora Maria Cândida Moraes, que foi minha professora no mestrado, e eu fiquei surpreso, gente. Eu havia lido o livro dela em 2011 e havia marcado a tese. Então, essa relação com o ambiente e com o aspecto social sempre foi muito forte em mim e eu espero não perder esse foco. É importante não perder, até porque nós também estamos dentro dele, né? O ambiente, o homem é parte também desse ambiente. Nós dependemos, né, diretamente disso. Professor José Neres. E o homem é só uma parte. É só uma Diga, parte. meu querido. É só uma parte. Nós vamos encerrar o nosso bate-papo de hoje, que foi maravilhoso. Quero agradecer a você por ter disponibilizado essa parte do seu tempo para a gente falar aqui um pouco dessa trajetória toda e desses temas ligados à literatura. E queria fechar aqui com a nossa despedida, antes das suas palavras finais, com no seu discurso de posse na academia, você citou Calderón de la Barca, que falava: La vida é sueño e los sueños... sueños son. Então, a minha pergunta é, nessa vida que é sonho, você pode dizer que você contrariou mesmo aquela lógica e venceu, né? Contra a correnteza, e o sonho se tornou realidade. E cada dia nós vencemos, né? Porque eu não sou derrotista. Eu acho que eu sempre digo o seguinte, Rogério, que cada dia que amanhece para nós é um novo dia que a gente tem que aproveitar ao máximo. Seja estudando, seja fazendo bem para alguém. Você tem que aproveitar o máximo possível e deixar uma marca para os que virão depois. E a nossa marca, às vezes, é escrever algumas coisinhas que talvez no futuro serão lidas. Sim. A gente não escreve somente para o hoje, escreve para o futuro. Então, é sonho. E os sonhos são sonhos também. A gente realiza um sonho. E o ser humano, meu amigo, é sempre um ser insatisfeito. Você realiza um sonho e imediatamente aparece outro sonho que você está realizando. E o homem é desejo, né? Aquela ideia psicanalítica. O desejo do homem é o desejo do outro. Então, nós sempre desejamos. E enquanto tiver sonho, a gente está vivo. Quando não tem, agora nós sonhamos. Acabou. Quando não tem, acabou. Uma pessoa sem sonhos não tem motivo para o dia seguinte. Não tem. Eu sempre digo, o nosso dia de hoje tem que obrigatoriamente ser pior do que o dia de amanhã. O dia de amanhã tem que ser sempre melhor. Porque isso vai dar um ânimo gigantesco. E eu sempre penso assim, um cidadão, eu venci, por exemplo, deficiência visual, venci a própria morte,
já venci assalto, já levei tiro, já teve um monte de coisa, estou vivo. Graças a Deus. Então, cada dia é um dia novo. Perfeito. Então, meus amigos, queridos amigos e amigas que estiveram até aqui conosco, que assistiram esse vídeo, mais uma vez agradecer a gentileza do professor José Neres e vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo.